Um certo dia, eu estava no metrô, voltando para casa. Era um dia de semana qualquer, o pessoal indo trabalhar. Eu reparei que ninguém mais confessa, que todo mundo ficava no celular. Inclusive eu, não estou escalando ninguém. E tudo bem, o pessoal estava indo trabalhar e não queria papo com ninguém. Mas se for reparar, isso não só está acontecendo no metrô. Quantas vezes eu já não fui em locais públicos e o pessoal fritado no celular, como que não quisesse olhar para o lado. Fiquei pensando. Nós nos tornamos mais egoístas e não se importamos mais com próximos e evitamos olhar para o lado. Isso é escolha nossa ou foi o nosso modo de sobrevivência? Eu fui dar uma lida sobre isso e descobri que dois caras, o Jerry Seymour e o Lewis Swift, já estavam de olho nesse nosso jeito de cidade grande faz um tempo. Antes de existir a internet, eles perceberam que o ambiente urbano é uma bancada de estímulo o tempo todo. É barulho de ópera, luz, gente esparrando, notificação no pulso. É bizarro. O ponto deles é que, para não enlouquecer, a gente cria uma espécie de casca. Um mecanismo de defesa psíquica. A gente fica mais recifado, meio cético, meio indiferente. Sabe quando você está no sol de meio-dia e aperta o olhar para conseguir enxergar? O egoísmo na cidade é igual. É um aperto de olhos está na nossa mente. A gente se fecha não porque é ruim, mas porque é o único jeito de aguentar o tranco. É uma defesa para preservar o que sobra da nossa saúde mental. Esse comportamento, muitas vezes do outro lado como egoísmo, pode ser na verdade um comportamento necessário para preservar a saúde mental. O problema é que esse estilo de vida trouxe distanciamento. Sabe aquelas vilas pequenas onde todo mundo se conhece? Um pequeno acontecimento e todo mundo já fica sabendo? Nessa situação você pensa 2 vezes antes de ser um babaca ou fosse uma cagata, porque sua reputação importava. Tinha um olhar tudo sobre você. E se olhamos hoje eu sou um estranho por um vizinho. E enquanto ninguém sabe quem você é, o laço de confiança não existe. O outro não é um parceiro, é um obstáculo no nosso caminho. Um competidor por espaço ou um figurante que a gente nem faz questão de notar. E a distância não é por acaso, ela é desenhada. A urbanização moderna, com a gentrificação, destrói bairros inteiros para que as rendas que são apenas mercados de consumo, não é espaço de convivência. Sabe aquele bairro que era cheio de vida e agora só tem prédios espalhados em farmácia? Isso destrói os laços, ou melhor, impede que laços serem construídos. A gente para de pertencer a um lugar e passa a ser só um consultor de espaço. Aquela maldita rotina, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não temos tempo para criar laços. Se o lugar onde eu moro não me acolhe, porque eu vou acolher quem está do meu lado. É aqui que a gente entende o que o autista cidade do cansado quer dizer. A gente não é egoísta com vontade, é por esgotamento. A gente vive tentando vencer e performar tanto que não soube energia física para mais ninguém. O egoísmo virou um mecanismo de defesa de um eu que está sempre à beira do burnout. É o nosso modo de sobrevivência. Quanto mais idade que nos trata com números, não com vizinhos. Como um objeto que precisa performar para a conta fechar. Se você gasta menos tempo no trânsito, se você para conversar, você é um no sistema. Você precisa ser um componente padrão, silencioso, produtivo e performático. Existe até uma expressão física para isso. Quando a gente está sob pressão, seja pelo aluguel caro ou pelo trânsito, o nosso cérebro entra em modo de defesa. A ciência mostra que a ansiedade liga com a parte do cérebro responsável pela empatia. É como se o nosso sistema operacional adiciona uma trava para economizar energia. Sob estresse, é como o cérebro estaria dizendo: esquece o próximo, foca em sobreviver. O egoísmo no fim das contas é o nosso corpo tentando não pifar. Aqui tem um detalhe. Se a cidade já não se solta desse jeito, o que acontece quando a gente já fez cansado por mundo digital? Na rua a gente evita olhar, na internet a gente só aprende a olhar por nosso próprio reflexo. Se achando sem dar atenção a última bolacha do pacote. E é aí que o egoísmo é uma ferramenta nova, e bem mais perigosa. Na rua a gente evita olhar, na internet a gente aprende a olhar só para nós mesmos. Tem um cara chamado Christopher Lasch, que mesmo antes do primeiro iPhone existir, já falava sobre a cultura do narcisismo. A ideia é que a gente está num santo que faz parte de uma história maior, do passado e do futuro. Como a gente não sente que pertence a nada, a gente foca obsessivamente no único projeto que soprou, o nosso próprio bem-estar. Aqui e agora, a gente virou o centro do nosso próprio universo. O problema é que as redes sociais explicaram esse nosso lado carente de transformar em lucro. Instagram, TikTok, Facebook. Eles não são só aplicativos, são ecossistemas feitos para capturar nossa atenção. Cada curtida é uma descarte de dopamina, e dopamina é o que nosso cérebro mais gosta. Ele quer mais e mais e mais. A gente virou aquele ratinho de laboratório que fica apertando o botão sem parar para criar uma recompensa. A gente parou de buscar conexão para buscar validação. Percebe como a gente não vive mais momentos, a gente gerencia os momentos. A gente não toma um café, a gente performa tomar um café. Quando você trata sua vida como uma vitrine, você não quer mais pessoa real, que é um espectador. E o espectador só serve para uma coisa, te dar aplausos. Se ele não aplaude, ele não serve.
E tem algo ainda mais perfeito no site dessas plataformas. O Chester te deslizar o dedo para cima, treina nosso cérebro para descartar qualquer coisa que cause um mínimo de tédio ou desconforto. A gente começou a tratar as pessoas como conteúdo descartável. É a conectividade sem sensibilidade. Se uma conversa fica difícil, ou aquela pessoa não tiver a cara que tem um detalhe, um tanto humano, cheio de defeito e complexidade como você, a gente dá o famoso ghost. Se alguém precisa de algo que existe esforço, a gente desliza pro lado. E o pior, a gente usa faixa e autoajuda como eu não devo nada a ninguém, ou tenho que prestar minha saúde mental, para mascarar que na verdade é só falta de responsabilidade com o outro. O manda tu, cuida de si, for algo de desculpa perfeita para ser a paz que o outro não insiste. O resultado? Nosso olho tá acompanhado, a gente tá conectado com o mundo inteiro, mas nunca esteja tão fechado no próprio pontinho. A gente se sente no direito de ignorar o mundo sob o pretexto de limites pessoais, mas esquece que o limite de um é onde começa a necessidade do outro. É quando a gente perde essa noção de cuidado comunitário, a gente perde o que nos faz humanos. Mas a pergunta que fica é, a gente realmente escolheu ser assim? Ou será que o nosso foco no eu é só reflete um sistema que se descobriu que pessoas egoístas e isoladas consomem muito mais do que as pessoas que se ajudam? Porque o passo seguinte desse egoísmo digital é a partilha do mercado. Parece que hoje em dia a gente não é só uma pessoa, a gente é um projeto. Sabe aquela pressão de que você tem que estar sempre se investindo, sempre se otimizando? Eu não me entenda mal, é importante você investir em você, mas a gente acaba virando o próprio produto. A gente se otimiza não para ser feliz, mas para ter um valor de mercado maior. Para se encaixar em um grupo, a gente gasta tempo e dinheiro tentando conquistar coisas que nem estavam quebradas. Queremos ser a melhor versão de nós mesmos através do que a gente compra. O consumo final é nossa religião, e o altar é o espelho. É como se a gente fosse um celular que nunca está pronto. Assim que você termina uma atualização, o sistema chat diz que você está obsoleto, que tem uma versão premium de você mesmo, disponível por um preço. A gente vive em uma instalação eterna, mas nunca chega a abrir o aplicativo e realmente usar a fita. E para isso funcionar, o sistema precisa que a gente viva com aquela sensação de que falta alguma coisa. É a psicologia da escassez, o tempo todo marketing e as notícias sussurram no nosso ouvido que não tem o suficiente para todo mundo. Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem status. É como se a vida fosse um estoque que está sempre no fim. Quando você acredita que os recursos são ilimitados, você entra em uma alta competição. Você começa a querer passar na frente, a priorizar o seu bem-estar. Porque, no fundo, você acha que os outros ganhar, você perde. E olha que bizarro. Até quando a gente é generoso, às vezes é só mais uma performance de almoço. É o altruísmo custoso. A gente doa, pode e faz o bem para ganhar status. Para ser visto como aquele que ajuda os mais fracos. No fim, até a caridade vira um investimento na nossa própria imagem. O que a gente não percebe é que essa cultura do cada um por si é só um resultado de um abandono. Os estantes um interesse próprio em virtude. Se o mundo está colapsando, a culpa é só por não ter comprado o plano de papel certo. Eles privatizaram a ética, as instituições para te cuidar do coletivo e dizem: se feira. Se você sente que ninguém vai te proteger, nem o Estado, nem as candidatas, seu cérebro entende que você está saindo na selva. A insegurança social é o maior combustível para o egoísmo. Se eu não confio em nada ao meu redor, eu só confio em mim mesmo. Mas é que eu te pergunto, será que a gente é egoísta ou a gente só tá muito sozinho? A gente vive numa área de hiperconexão, mas de uma solidão profunda. A gente tem 1000 amigos na palma da mão, mas não tem ninguém para separar nossa mão de verdade quando ela aperta. Às vezes o que as pessoas chamam de egoísmo é só nossa capacidade de sair da nossa própria cabeça. A gente sabe evitar ouvir o silêncio do outro porque a gente tá sempre ocupado demais tentando manter a nossa própria estrutura de pé. A gente não é ruim, a gente só tá desabitado com o que é real. A gente trocou o calor da convivência pelo conforto da distância. Então, essa estar no si solo, a rede social nos vicia e quando nos coloca uns contra os outros, o que isso bota a gente? Parece que o egoísmo é a única saída lógica. A gente passa a vida tentando ser alguém produtivo, alguém postável, alguém que pensa sua escassez. Nessa correria para ser alguém, a gente quer ser humano. Ser humano é trabalho. Existe uma energia que a gente não quer gastar. Mas o que mais dessa história não é uma grande solução política. É perceber que o egoísmo é uma prisão com a porta aberta. A gente se trocou nela para se proteger do mundo. Mas só que tenta estar viciado. A verdadeira rebeldia hoje, a única que realmente sustenta esse sistema, não é o sucesso individual, é a atenção. É quando o cara qualquer decide, por segundo que seja, que o que o outro tem a dizer é mais importante do que a notificação que acabou de checar. A gente não ficou ruim, a gente só tá cansado, assustado e mal perdoado. O egoísmo é um sintoma de uma sociedade que parou de acreditar em si mesma para tentar salvar a própria pele. Só que você sozinho não se sustenta.